nome Halloween, como conhecemos hoje, ele vem na verdade de All Hallows Eve, que quer dizer véspera do dia de Todos os Santos, que a gente comemora em 1º de novembro. Para entender melhor, Hallow é uma palavra antiga para santo e Eve significa véspera. Acontece que a festa, com tudo que ela tem hoje, é bem mais antiga que o nome. Tudo começou com os festivais pagãos celtas, principalmente o Samhain, feito na Irlanda e na Escócia no fim de outubro. O Samhain era uma festa de 3 dias para marcar o final da colheita e lembrar dos mortos. Com o tempo, a Igreja Católica ela tentou encaixar essa comemoração na sua tradição. Lá pelo século VIII, o Papa Gregório III mudou o dia de Todos os Santos para 1º de novembro, caindo junto com o Samhain. Foi aí que as tradições pagãs e cristãs começaram a se misturar. Entre os anos de 1500 e 1800, o Halloween foi ganhando um jeito mais popular, assim como conhecemos hoje, como com fogueiras, rituais de adivinhação e até crianças pedindo bolos em troca de rezar pelos mortos. Uma prática que depois virou o famoso doces ou travessuras. A tradição chegou nos Estados Unidos com os imigrantes irlandeses, especialmente por causa da Grande Fome em 1845. Lá na América, o Halloween pegou elementos da cultura local, como o milho, os espantalhos e as abóboras entalhadas. E, claro, o famoso uso de fantasias. As abóboras entalhadas, elas substituíram os nabos nas festas celtas e irlandesas. Ela tem a ver com a lenda do Jack O'Lantern, ou Jack da Lanterna, que também é irlandesa. A história é a seguinte: o Jack era um cara muito, mas muito mão de vaca, que enganou o diabo. E por isso, quando ele bateu as botas, ele foi condenado a andar pela terra para sempre. Quando ele morreu, ele ganhou uma brasa para guiar o caminho e colocou dentro de um nabo oco, virando o Jack da Lanterna. Já o costume de usar fantasia, ele é mais novo. Ele está ligado a uma transmissão de rádio muito famosa do livro Guerra dos Mundos, do autor britânico Herbert George Wells. Para prender a atenção do público em seu programa de rádio, Orson Welles e a equipe dele contaram a história do livro de ficção como se fossem notícias de última hora, fazendo com que alguns ouvintes realmente pensassem que a Terra estava sendo invadida por marcianos. Uma das primeiras fake news que a gente já conhece, na verdade, né? E isso gerou um pânico geral. A transmissão aconteceu bem na véspera do Halloween e isso ajudou na confusão. Hoje o Halloween virou moda entre crianças e adolescentes em muitos países, inclusive, claro, no Brasil. Em resposta a essa influência cultural, aqui a gente também comemora desde 2003 o Dia do Saci, no dia 31 de outubro. O jornalista e geógrafo Mozart Benedito, um dos criadores da Sociedade de Observadores de Saci, teve a ideia da data para dar valor à nossa cultura e, segundo ele, dar um freio à invasão do Halloween. A primeira festa do Saci foi em São Luís do Paraitinga, em São Paulo, e inspirou outras cidades, virando até uma lei estadual. A história do Saci é bem interessante. Ele começou como um personagem indígena, guardião das matas, mas com o tempo ele ganhou traços africanos e europeus, virando o famoso negrinho de uma perna só, com cachimbo e com um gorro, né? Um gorro que é inspirado nos duendes. A verdade é a seguinte: Halloween ou festa do Saci? A festa do Saci ela foi criada para substituir o Halloween, mas na verdade essa ideia de competição entre festas, ela talvez não seja muito interessante. De fato, o Halloween ele é um festejo que vem de outro país. Isso pode causar um problema, principalmente quando a gente começa a valorizar mais o que é de fora do que o que é nosso, né? A famosa síndrome do vira-lata. A grande questão do Halloween também é que aqui no Brasil esse festejo é descontextualizado, o que a gente perde muito com isso, né? Lá nos Estados Unidos as pessoas vão para sítios ou fazendas escolherem abóboras para serem entalhadas,
tem a questão de enfeitar as casas, das crianças saírem pedindo doces nas casas. No Brasil, nada disso acontece. O que acontece, na verdade, é uma celebração com fantasias, né? Eu acho que o destaque maior é para as fantasias. E aí o Halloween se transforma numa espécie de cosplay ou uma grande festa fantasia. Na verdade, independente de qualquer coisa, o Halloween está aí. E vamos celebrar. Pode ser interessante. Todo ano, o último suspiro de outubro, parece que o mundo ganha uma fresta para atravessar para outro plano. Como se a realidade por descuido esquecesse a porta entreaberta, e é por essa fenda que entram bruxas, crianças fantasiadas, demônios de açúcar e guitarras distorcidas. Pouca gente lembra, mas muito antes das abóboras sorridentes dos filmes da Netflix, o Halloween já nasceu do medo e do respeito pelo invisível. Os antigos povos celtas celebravam o Samhain, o fim das colheitas. Acreditavam que naquela noite o tecido entre vivos e mortos se tornava fino, perigosamente fino. Fogos eram acesos, disfarces usados não por diversão, mas por proteção. Era uma noite séria, assustar era sobreviver. Então chega o século XX, e a cultura pop, como sempre, faz o que faz de melhor. Sequestra o medo e transforma em show. O Halloween vira espetáculo. E quem percebe isso primeiro? A música. Nos anos 60, um certo Geezer Butler retira de um filme de Boris Karloff, da década de 30, o título Black Sabbath, um ritual, um presságio, um nome que parecia mais uma premonição do que uma banda. E quando a guitarra de Tony Iommi, somada à voz de Ozzy Osbourne, desce como uma profecia em tom trítono, aquele intervalo que a igreja chamava de som do diabo, diabolos em música, o rock oficialmente invoca seus primeiros demônios. Não era só performance, havia ocultismo verdadeiro ali. Não como dogma, mas como estética, fascínio, um flerte com a fronteira da vida. Corta para Nova York, década de 80. A cena punk já havia sempre brincando com a morte, mas os Ramones resolvem fazer isso literalmente. Em 1989 lançam Pet Sematary, música inspirada no romance de Stephen King sobre um cemitério que devolvia mortos, mas devolvia errado. Joey Ramone canta como quem suplica I don't wanna be buried in a pet cemetery. E de repente o terror literário se funde ao rock mais cru que existe. A cultura pop entende. Morrer não é assustador, o assustador é voltar. No mesmo 1982, um homem de luvas brilhantes prepara algo que mudaria tudo. Um curta-metragem em formato de videoclipe, um lobisomem, dançarinos, zumbis, thriller de Michael Jackson transforma o horror em entretenimento planetário. Mais do que isso, dá ao terror coreografia. O Halloween ganha oficialização global e pela primeira vez dançar e sentir medo são a mesma coisa. Enquanto isso, na Alemanha, um grupo de power metal percebe a oportunidade óbvia. Se a festa se chama Halloween, por que não Halloween? A banda nasce em 1984, mascareia a escuridão com capas quase cartunescas de abóboras demoníacas. Mistura o medo ali e vira aventura, não exorcismo. E hoje, o Halloween não é mais apenas sobre fantasmas, ele venceu, é pop, é meme, é filme A24 e é TikTok ao mesmo tempo. É folclore celta, mas também é Billie Eilish sussurrando entre monstros que talvez estejam na própria mente. É Lady Gaga chegando no VMA dentro de um útero alienígena, é Ghost fazendo missa satanista como teatro barroco. Talvez a verdade seja que o Halloween nunca foi uma festa sobre medo dos mortos, mas sobre algo muito mais inquietante, a vontade humana que flerta com a sombra, de dançar com aquilo que nos ultrapassa, de sorrir do inevitável. E toda vez que ouvimos o riff arrastado de Black Sabbath ou os zumbis deslizando sincronizados ao som de Thriller, somos lembrados. O terror em sua forma mais pura sempre foi uma celebração. Porque no fim, quando aceitamos o escuro, a festa começa.
Quando falamos de Halloween na sétima arte, logo pensamos no gênero terror. E o primeiro registro de uma película deste gênero, né, do terror, é um curta-metragem, na verdade, de aproximadamente 3 minutos, de 1896, chamado Le Manoir du Diable, de Georges Méliès, A Mansão do Diabo. Ele consegue, nesses 3 minutos, ambientar esse curta-metragem com morcegos, fantasmas, misturando esses elementos da natureza, como os animais, né, enfim, morcegos, e o imaginário. Esse é o primeiro registro. Nós temos em 1910 um clássico, Frankenstein, que embora seja atribuído ao terror, ele mistura muito mais uma ficção científica com objetos de horror, né? Já na década de 20, temos um movimento intitulado Expressionismo Alemão, que ele traz grandes produções com destaque em Nosferatu, de 1922. É um gênero que nós chamamos de terror noir. Característico bem desse movimento, né? O escritório do Dr. Caligari tem boas obras dessa época, além de terror, também algumas de ficção científica. E avançando aí para a era hollywoodiana das obras, em 1958 nós temos Drácula, também um clássico, não é o Drácula de Bram Stoker, que vem já na década de 90, é o primeiro Drácula, em 58. Em 1963, Os Pássaros, de Hitchcock, um gênio. Precisa falar muita coisa quando falamos de Hitchcock, né? Em 73, O Exorcista, primeiro filme que também, né, vira uma franquia. E às vésperas da década de 80, agora sim a gente chega no Halloween. É o primeiro filme exatamente com esse nome, Halloween. Então, em 31, é um filme de 1978, que ele é ambientado dentro do dia 31 de outubro, chamado Halloween, o filme. Ele abre as portas para uma grande franquia. É uma franquia de 13 títulos, né, 13 filmes até a data dessa publicação, até esse momento, sendo o último lançado no ano de 2022. Então você imagina que um filme que começou lá em 1978, se consolidou na década de 80 e atravessou quase 5 décadas. Mas o Halloween se resume só a terror? Não, não se resume só a terror. Temos obras incríveis que retratam o Dia das Bruxas em outros gêneros, como ação. Em 1999 tem A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça. E é um filme basicamente de ação, também com alguns itens de terror, mas também ambientado no dia 31 de outubro. Além da Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, nós temos dentro de fantasia, em 1993, Hocus Pocus, que temos aqui o título brasileiro de Abracadabra. Abracadabra, ele teve uma continuação, as irmãs Sanderson, elas voltam num Abracadabra 2, num Hocus Pocus 2, agora em 2022 também. E existem rumores que nós já temos até roteiro para um Hocus Pocus 3, um Abracadabra 3. Halloween é só o Dia das Bruxas? Para muitos países, sim. No Brasil, além da gente ter algumas festas que comemoram o Halloween, né? Nós temos aqui intitulado o Dia do Saci. Então, dia 31 de outubro, como o Dia do Saci, e ganhamos um filme, né? Que na verdade é uma animação. É um longa-metragem de pouco mais de 1 hora, chamado Além da Lenda. Ela conta a história de um livro sagrado que reúne as lendas brasileiras. E nesse dia, outros seres místicos vêm para cá para tentar roubar o livro. Bem bacana. Seguindo as animações. Certamente é uma das minhas favoritas e acredito que de muita gente. Menção honrosa a uma animação com musical sobre o Halloween. O Estranho Mundo de Jack, de 1999. Faz um tempinho, né? Jack Skellington, ele vive na cidade do Halloween e ele tá cansado do Halloween. A cidade passa o ano inteiro se preparando para o dia do Halloween e ele cansou. Ele falou, não quero mais. E o que ele faz? Procura uma outra festividade que ele possa transformar para ele. E ele se depara com o Natal. E o que ele faz? Ele sequestra o Papai Noel.
Sim, isso é um spoiler. É um clássico marcado pelos traços do Tim Burton, que é um gênio, né? Aliás, poderíamos fazer um episódio falando muito sobre Tim Burton, porque tem diversas filmes, né, obras dele muito boas. E todos esses filmes, ou a grande maioria deles, estão em alguns streamings. Vale a pena procurar e aproveitar o dia 31 de outubro para você comemorar o Halloween, o Dia das Bruxas, ou o Dia do Saci.